programa Nas Entrelinhas, iniciativa do curso de Administração Pública da ESAG. Apresentação, professor Enio Spaniel e professora Samantha Buglioni. Democracia eletrônica e práticas de gestão do conhecimento é um tema que vai ser discutido com pesquisadoras da UFSC. Bom dia, ouvintes. Estamos iniciando o nosso programa Nas Entrelinhas, o programa do Departamento de Administração Pública da ESAG UDESC, todas as quartas-feiras de manhã. E hoje temos duas importantes pesquisadoras que vão participar do nosso programa Nas Entrelinhas. Recentemente, a professora Paloma Maria Santos fez a defesa da sua tese lá na UFSC com o título Framework de apoio à democracia eletrônica em portais de governo com base nas práticas de gestão do conhecimento. Esta tese ela tem a seguinte síntese. Graças à sua capilaridade e facilidade de acesso, os portais de governo são tidos como um dos canais mais importantes para a prestação de serviços públicos e para a interação entre o governo e o cidadão. Muito além de um mero cartão de visitas ou um palanque eletrônico, um portal de governo deve permitir o exercício da cidadania e do aperfeiçoamento da democracia. A própria professora em seguida vai falar mais detalhamento sobre a tese que ela defendeu. Trata-se, portanto, de Paloma Maria Santos, doutora e mestre em Engenharia e Gestão do Conhecimento pela UFSC. Ela possui MBA em Gerenciamento de Projetos pela FGV de Santa Catarina e graduação em Engenharia de Telecomunicações da FURB. Ela é integrante do grupo de pesquisa do CNPq, Governo Eletrônico, Inclusão Digital e Sociedade do Conhecimento. É professora da FGV Online em turmas de MBA, cursos de aperfeiçoamento e certificação. Ela ganhou o Prêmio Mérito Acadêmico de Produção Científica nos anos de 2009 e 2010 pela relevância de suas publicações. Prêmio de Melhor Proposta de Projeto de Tese na área de Concentração em Engenharia do Conhecimento no ano de 2012. Tudo bem, Paloma? Tudo certo, tudo bem, Enio. Obrigada pelo convite. Ok, e temos também a participação de Marciele Berger Bernardes. Ela é pesquisadora também da UFSC pelo grupo de pesquisa do CNPq, Governo Eletrônico, Inclusão Digital e Sociedade do Conhecimento, com foco na avaliação de portais de governo. Já lecionou na UFSC e Unisul, atualmente é titular das disciplinas de Introdução ao Estudo do Direito e Direito na Sociedade Informacional na Unesc, onde orienta projetos de iniciação científica sobre transparência de portais de governo, bem como sobre os impactos dos TICs no cenário jurídico. Ela possui mestrado no curso de pós-graduação em Direito na UFSC, na área de Direito, Estado e Sociedade, 2011, na qual defendeu a dissertação intitulada Democracia na Sociedade Informacional, Políticas necessárias ao desenvolvimento da democracia digital nos municípios brasileiros. Graduada em Direito pelo Centro Universitário Franciscano, Unifra. Tudo bem, Marciele? Tudo bem, Enio. Bom dia. Obrigado também pelo convite. A colega Paloma também. Queria que, inicialmente, Paloma, que você tentasse rapidamente falar um pouco dessa tua tese que você defendeu há poucos dias atrás. Isso, a tese ela foi defendida em dezembro, dezembro do ano passado. E nós buscamos desenvolver um framework para dar apoio à democracia em portais de governo. Principalmente por observar que na literatura existem poucas pesquisas que apontam indicadores e métricas para a realização desse fim. Nós tivemos aí todo um trabalho para desenvolver indicadores, para fazer a tradução do conceito da democracia eletrônica em si e transformá-lo empiricamente em variáveis que pudessem ser observadas, Tema bem atual. E qual é a motivação assim, central para pesquisar esse tipo de temática? Na verdade, assim, eu posso citar 3 motivações principais. A primeira delas é a motivação pessoal, Você citou aí o nosso grupo de qual fazemos parte, tanto eu quanto a professora Marciele, que desde 2008 o grupo ele vem pesquisando, entre outras coisas, métricas para avaliação de portais de governo. Nós até trouxemos 2 livros aqui, um deles intitulado Métricas de Avaliação dos Sítios e Portais Corporativos dos Tribunais de Contas Brasileiros, que foi uma pesquisa encomendada pela Associação dos Tribunais de Conta, uma pesquisa em 2011, onde nós fizemos avaliação de vários critérios dos 34 portais dos tribunais em todo o Brasil. E o outro livro ele se chama Teoria e Prática de Governo Aberto, Lei do Acesso à Informação nos Executivos Municipais da Região Sul. A gente aproveitou o momento em que a Lei do Acesso à Informação ela havia sido entrado em vigor para avaliar de que maneira os portais estavam ou não cumprindo as determinações que estavam na legislação. Essa foi a motivação pessoal.
Né? A segunda motivação, ela diz respeito por observar também o movimento das inúmeras normativas que estavam surgindo com relação à abertura, transparência, né? A própria lei do acesso à informação, o Plano Nacional de Participação Social, a lei de transparência, né? Então, por entender que era um momento importante para estar criando aí toda uma estrutura que desse suporte à avaliação dos portais. E a terceira foi, como eu comentei, que foi uma lacuna na literatura que nós identificamos, necessitando aí uma pesquisa mais apurada sobre o assunto. Marcele, você inclusive publicou a tua dissertação de mestrado que também trata dessa questão. Poderias até falar um pouquinho dessa tua dissertação e das publicações que você fez e com isso dizer como pensar a tecnologia da informação no contexto atual da nossa vida, do nosso estado, das nossas cidades? Então, Enio, a publicação ela foi fruto, né, da dissertação de mestrado que avaliou os portais dos executivos municipais do Brasil, no sentido de verificar ou não a existência de indicadores de graus de democracia digital. E a partir desta publicação, então, é que nós startamos as nossas pesquisas e desenvolvemos, né, estes 2 livros que a colega Paloma acabou de referir. A ideia de trabalhar a questão pensar as tecnologias para melhorar a vida nas cidades, ela vem num contexto de mudanças econômicas, tecnológicas que foram impulsionadas pela emergência da globalização e da própria sociedade informacional. E nesse sentido, então, o que antes era mera ficção científica, que nós vimos em muitos estudos de Aldous Huxley, George Orwell, Alvin Toffler, nós vimos que isso começou a se tornar realidade na vida das pessoas e começou a desafiar os governos, no sentido, tanto do Brasil quanto do mundo, no sentido de implementar e melhorar a vida das pessoas a partir da incorporação das tecnologias. Então, um exemplo disso nós estamos acompanhando no nosso dia a dia é que a maioria das pessoas elas já são usuárias de smartphones. Elas geram e produzem dados. Então, além do cidadão, os governos estão utilizando esses dados para desenvolver estratégias no sentido de melhorar coletar essas informações e agregar dados para melhorar, por exemplo, a qualidade do trânsito, a questão da segurança, a questão da transparência pública também. Então, é nesse sentido, na possibilidade de construir políticas públicas de forma compartilhada, na coprodução entre poder público e cidadão, é que a gente pensa essas tecnologias de informação. Na democracia eletrônica, a impressão que se tem que há mais horizontalidade. Numa comunicação mais tradicional, havia muito o emissor e o receptor. O receptor era mais passivo. Não sei se você tem essa visão, que hoje há uma possibilidade, um leque maior de participação, portanto, democratiza mais os governos através desses procedimentos tecnológicos. Com certeza, a possibilidade do cidadão estar em contato maior com seu representante político vem totalmente nesse sentido. E aí a ideia do que a colega Paloma está trabalhando na tese dela, dessa construção desse framework. Não sei se a Paloma gostaria de falar um pouquinho. Acho que isso é importante explicar. Você disse no início que framework é uma metodologia. Então isso, na verdade, é um modelo aplicado, né? O framework, ele tem toda a preocupação ele ser aplicado para algum fim específico. O modelo, normalmente, ele é mais genérico, né? Aqui, no caso, a gente está voltando especificamente para portais de governo. Aqui, complementando um pouco o que a colega Marcele falou, essa questão da coparticipação do cidadão, ela realmente é muito importante. A gente observa bastante isso agora com o movimento de dados abertos, né? O cidadão como gerador e como criador de aplicações que possam ser utilizadas para o bem da sociedade, né? Para entender melhor como a transparência está sendo feita pelas entidades públicas, né? Isso é bastante importante, o cidadão tem uma força muito importante nesse sentido. Você poderia nos antecipar alguns resultados que você conseguiu através desse teu projeto, dessa tua instrumentalização da tua tese? Claro, claro. Apenas para dar um contexto geral, né? Eu falei anteriormente que nós utilizamos um conceito base para transformar e chegar nas variáveis empíricas que podem ser observadas. Para ter uma ideia, um conceito de democracia que nós utilizamos, que diz respeito a
reflete, na verdade, as TICs para aumentar a participação dos cidadãos nos debates e decisões governamentais e também permitir, buscando accountability na gestão pública, o conceito em si ele foi traduzido em 79 variáveis empíricas. Né? Então, é um rol bastante grande de variáveis a serem verificadas. Né? Foram todas variáveis que foram validadas teórica e empiricamente, junto a um grupo de especialistas e também em portais de governo. Né? E quanto aos resultados, assim, nós avaliamos os portais do Executivo, Legislativo e Judiciário, na esfera estadual, das 5 unidades federativas com maior IDH do Brasil. O que nós verificamos de maneira geral é que existe uma grande disparidade entre os portais que foram avaliados, né? Das 79 variáveis que foram verificadas, apenas 7 possuíam respostas convergentes. Então, agrupando os resultados, assim, pelos 9 indicadores que nós encontramos, o que nós temos é o seguinte: o indicador de informação, o atendimento geral das variáveis propostas ficou em 56,79%. Ferramentas de comunicação, 41,11%. As ferramentas de colaboração, e aqui dando bastante ênfase à questão da coprodução do cidadão, a participação que o cidadão tem, inserindo também dentro do processo da administração pública, 13,33%. A questão da transparência ativa, que tem bastante relação com a lei de responsabilidade fiscal, 55,04%. Transparência passiva, que é basicamente a tradução da lei do acesso à informação, nós temos aqui 57,33%. O movimento de abertura, que nós comentamos anteriormente, 9,7% das variáveis. E mecanismos de controle, 58,67%. Duas variáveis bastante básicas, e para a gente parece até irrisório os números, são as de usabilidade, acessibilidade, segurança e privacidade. A gente parte do princípio que todos os portais cumprem ao menos isso, né? A questão de transparência normalmente a gente vê como um pouco mais complicada, né? Com muito mais trâmites internos também para serem observados, mas as variáveis simples como usabilidade e acessibilidade, por exemplo, foram cumpridas de maneira geral 31,85%. E a abertura e segurança e privacidade, 31,67%. Né? Em geral, os portais apresentaram 40,31% das 79 variáveis que são capazes de promover a democracia eletrônica em portais de governo. O grande destaque aqui vai para o governo de São Paulo, né, que individualmente atingiu 63% das variáveis, e o que menos atingiu foi a Assembleia do Paraná, com 31%. Né? Enfim, por esses dados, você colocou parte dos dados que deve ter muito mais. Isso. Tem muita coisa para ser feita ainda. Tem muita coisa a ser melhorada, né? E com certeza a tese ela traz uma grande contribuição que ela deixa muito clara quais são as variáveis que podem apoiar e de que maneira cada uma delas pode apoiar a democracia eletrônica nos portais. É interessante que os governos peguem essa tua tese, analisem, entrem em detalhes, discutam e façam as ações, quer dizer... Sim. A academia está aí para isso. Com certeza. Acho que uma das grandes contribuições que a tese deixa é esse instrumento de pesquisa com essas 79 variáveis, cada uma dentro dos seus indicadores, cada uma dentro das suas dimensões, e mostra de que maneira cada uma delas pode contribuir, por exemplo, com a gestão do conhecimento. Né? Qual delas permite a criação de conhecimento, compartilhamento de conhecimento, e de que maneira isso pode ocorrer. O instrumento de pesquisa está na tese, está disponível e pode ser usado tanto por gestores quanto pesquisadores com as devidas citações, sem problema nenhum. É muito interessante, Enio, essa pesquisa que a Paloma desenvolve, esse framework, porque ele parte da ideia do que seria a democracia digital. Então, quanto eu busquei avaliar ali alguns critérios na minha obra da democracia, a Paloma vem e desenvolve essa ferramenta. Então, como os portais de governo podem implementar isso? Porque não há algo unânime, um conceito fechado de democracia digital. Há aqueles que entendem como democracia eletrônica, outros como e-democracia, como cyberdemocracia, teledemocracia. E tudo isso vai depender da matriz teórica que eles agregam. É um modelo de democracia participativa, deliberativa, uma democracia direta. Então, nas nossas pesquisas, o eixo comum perpassa pelo entendimento de que nós vivemos num regime democrático, uma democracia representativa. Então, as tecnologias, elas servem como instrumentos que vão aprimorar e nunca substituir o modelo que a gente tem. Eu queria, Marcele, o tempo do nosso programa está quase se esgotando, que você tentasse, além do que já foi dito pela Paloma, relatasse alguma experiência positiva no âmbito nacional que foi desenvolvida, que você tem pesquisado. Bom, então, a gente não pode negar que as tecnologias vieram, estão aí,
chegaram para ficar. Existem os impactos negativos, sim, né, que é questão de dados e privacidade, mas nós nos filiamos à ideia de que elas servem como muito mais como um mecanismo para aprimorar os modelos. Então, são várias experiências que estão sendo implementadas tanto no Brasil quanto algumas experiências no cenário internacional que vêm agregar e são conhecidas usualmente com o nome de cidades inteligentes. Por exemplo, a nível nacional, nós temos aqui a cidade do Rio de Janeiro, que recentemente, em outubro do ano passado, instalou o controle na sala de controle do Centro de Operações do Rio. Eles se valem de dados do aplicativo Waze e recebem essas informações, mais de 75 mil reportes de usuários por dia, e a partir dessas informações, eles publicam em 20 relógios digitais na cidade rotas de trânsito para a pessoa seguir do seu destino até o fim, de forma mais rápida. Outra questão também na área de educação, o MEC recentemente publicou uma consulta pública para a questão da valorização de diretores de escolas públicas, né? Recebeu mais de 45 mil contribuições em todo o território nacional. Está também em tramitação no MEC agora para avaliação do programa do ProUni. Com relação à transparência pública, o que nós temos? Nossos livros e recentemente o Ministério Público Federal criou um portal de combate à corrupção para avaliar o que essas prefeituras estão cumprindo ou não, né? E medidas de recomendação foram ajuizadas no sentido de suspender repasses de verbas para os municípios. Inclusive, foi ajuizada a ação de improbidade administrativa contra um prefeito de um município que, se condenado, pode pagar multa e até ter suspendido seus direitos políticos. Muito bom. Acho interessante a gente tomar conhecimento dessas experiências positivas. Ou seja, para encerrar, Paloma, eu queria te perguntar, na crise, de alguma forma, política, econômica, que a gente vive no Brasil, temos coisas positivas, temos coisas boas e temos muitas coisas interessantes e o governo eletrônico pode ser um instrumento a serviço. Com certeza, com certeza. A gente nós somos muito positivas nesse sentido, né? Apesar de observar tudo o que está acontecendo, a gente acha que o movimento já começou. Ele precisa ser instigado cada vez mais e essas pesquisas elas vêm a contribuir para mostrar que a gente também não está na estaca zero, né? Não estamos no nível desejado e muito além daquilo que é a excelência, mas o movimento já começou e a gente deve, com certeza, empreender esforços para cada vez melhorar e aprimorar o nosso processo democrático como um todo, né? Eu gostaria de complementar também a fala da colega Paloma no sentido de que quando nós iniciamos nossas pesquisas lá em 2008, 2009, éramos vistas assim quase que como visionárias, falar de democracia digital, governo aberto. Hoje elas estão fazendo aos poucos parte do nosso dia a dia. Nós temos ciência de alguns gargalos, que são a inclusão digital, a alfabetização digital, a necessidade de cooperação público-privada, lideranças comprometidas, governos igual ao governo eficiente e também a necessidade de financiamento de projetos. Ok. Muito obrigado pela participação. Marciele Berger Bernardes é pesquisadora da UFSC pelo Grupo de Pesquisa CNPq, Governo Eletrônico, Inclusão Digital, Sociedade de Conhecimento. Muito obrigado pela presença. Obrigada. Agradeço também a presença da doutora e mestre, agora doutora de Engenharia do Conhecimento pela UFSC, a Paloma Maria Santos, que fez a defesa há poucos dias atrás. Parabéns, Paloma. Obrigada, Enio, pela oportunidade de trazer esse tema à discussão tão importante no nosso momento atual, né? E o nosso programa Nas Entrelinhas volta na semana que vem, nesse mesmo horário. Bom dia a todos. Nas Entrelinhas, iniciativa do curso de Administração Pública da UDESC-ESAG, Universidade do Estado de Santa Catarina.